Fala pessoal, beleza? Bom, queria trazer essa nova métrica que tá para sair aqui no Google DevTools, essa nova métrica para gente de performance e de interatividade. É algo novo, ainda está em experimentação, mas vai sair aí em março de 2024 essa nova métrica para gente. É um Core Web Vitals, é uma métrica do Core Web Vitals. E aí a gente vai ter essa nova métrica. Eu queria explicar um pouquinho aqui para vocês e o tanto que é importante essa métrica pra gente. Principalmente faltava esse tipo de métrica, dava pra gente tirar esse tipo de métrica de algumas formas, porém dessa nova forma é bem mais fácil, bem mais intuitiva, bem mais clara do que está acontecendo. Enfim, né? Qual é o problema que essa métrica quer solucionar e quer trazer pra gente? Se a gente for ver em SPAs ou em aplicações web, qualquer tipo de aplicação web, na verdade, site, enfim, ou aplicação de fato web, hoje a gente consegue medir tempo de loading, initial loading, router loading, router change, né? Enfim, todo tipo de carregamento inicial, hoje a gente já consegue ter boas métricas para isso. Core Web Vitals traz essas métricas pra gente e tá tudo certo, tudo ok. O que faltava pra gente é depois da página carregada, depois de toda a sua aplicação carregada, será que os componentes ali na sua página estão performáticos? Estão com uma boa responsividade? Estão dando feedback corretamente para o usuário? E é isso que essa métrica vai informar pra gente. Dos elementos na tela, quais elementos estão com responsividade ok e quais estão ruins. Bom, para aplicações grandes, às vezes é bem difícil você entender onde é o gargalo em toda a sua aplicação. E eu falo gargalo de responsividade, de interação. Às vezes a gente tem um elemento em tela que está ruim e a gente não sabe disso. E a gente precisa de algo para metrificar, né? E isso aqui vem para solucionar. E, bom, como é que funciona, né? O INP, Interaction to Next Paint. A razão aqui por trás é a gente conseguir medir a interação até o próximo render ou paint. Então aqui o objetivo é, a partir do momento que a gente faz uma interação com a página ou com o elemento, quanto tempo depois esse elemento vai ser printado, entre aspas, ou renderizado na tela. E aí vem um cálculo aqui estabelecido pelo pessoal DevTools, que é um percentil de 75%, mas aqui ele traz alguns limiares para a gente ficar de olho, que é 200 milissegundos e 500 milissegundos. Então, se o seu elemento demorar mais de 200 milissegundos para dar um feedback para o usuário, provavelmente ele precisa de algum improvement, ou possivelmente se ele for mais de 500 milissegundos, ele precisa de uma melhora aqui mais incisiva, uma melhor abordagem. E como é que é calculado isso, né? Bom, a partir do momento do clique do input recebido ou de um clique de fato, um marker vai ser criado na aba de performance e esse tempo vai ser medido. E aí a gente tem, aqui por exemplo, é um clique, né? A gente vai ter o pointer up, mouse up, o clique, o tempo de render e o tempo de paint. E toda esse process time, todo esse tempo tem que estar abaixo de 200 milissegundos. Eu vou mostrar mais para frente como isso é medido e na prática. Mas isso é bem legal. Realmente está entregando, pelos testes que eu fiz, uma métrica muito boa sobre responsividade. E aqui em cima tem um pouquinho do exemplo, tá? Do que seria uma responsividade ruim e uma boa responsividade. Então aqui o usuário está tentando clicar nesse elemento e aí demora a dar um feedback para ele. E aí ele tenta clicar de novo e ele tem uma interação aqui frustrante e fica uma interação bem ruim. Aqui seria uma boa interação onde ele clica e já aparece menos de 200 milésimos, ou a gente desse o feedback de loading ou qualquer tipo de feedback aqui para ele, que ele entenda
o que realmente está acontecendo. Esses elementos a gente consegue medir essa métrica tanto com o tap, né, no mobile, ou com eventos de ponteiro e de clique. Aqui tem uma explicação de como é medido isso, porque é um percentil, né, um percentil de 75, e por que eles escolheram esse percentil de 75. E aqui também tem uma explicação que a maioria dos usuários ficam na sua página depois, 90% dos usuários, né, ficam na sua página, interagindo com a página depois que ela é carregada. E depois que ela é carregada, a gente para de medir, por exemplo, o Web Vitals aqui no caso, né, para de medir se está sendo responsivo ou para de criar métricas em cima disso. E aqui a gente está focando bastante, essa métrica foca bastante no feedback visual. Aqui é exatamente o feedback visual. A gente não está falando de tempo de request, tempo de processamento, desde que a gente dê um feedback para o usuário, que é algo que está acontecendo, é isso que importa. A responsividade é isso, né? Que a gente possa clicar num botão, entregar uma ação para o usuário, mas dar um feedback de quanto tempo essa ação vai durar, do que está acontecendo, um load ou uns steps, alguma forma de dar um feedback para ele. E é isso que a gente vai medir aqui. Eu vou colocar esse link aqui nos comentários, praticamente a explicação aqui inicial do INP aqui, ou INP, ou INP, ainda não sei como o pessoal vai chamar isso. Mas acredito que seja assim. Como mensurar, né? A gente ainda está em beta, mas a gente já consegue tirar métricas e coletar essas métricas para o nosso produto. Eles estão implementando em alguns lugares. No Lighthouse ainda não tem todos os fluxos, mas já tem bastante lugar. A gente também pode usar a API de performance do Chrome para coletar esse tipo de métrica, e também ele entrega para a gente um pacote do Web Vitals onde ele entrega essa métrica para a gente também. A gente pode coletar esses dados, enviar para o nosso sistema de observabilidade, seu Datadog, seu OneRelic ou, sei lá, até o Google Analytics, para que a gente saiba, né, de forma global onde tem métricas ruins, onde a gente pode atuar de fato. É basicamente isso. Gostaria de mostrar para vocês agora um exemplo aqui na prática. Criei um projetinho aqui bem simples, tá? Uma função de Fibonacci, para que estresse um pouquinho aqui a quantidade de função e um pouco de performance aqui do browser, para que a gente possa medir. Tem três formas de eu estar executando essa função aqui, tá, pessoal? Uma função simples de Fibonacci, outra com Memorizing, e outra eu só peguei essa função simples e joguei para o Service Worker, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho. Então, bom, aqui está o projeto, tá? Tá bem simples, só o index.html não quis botar framework aqui, ou lib, ou react, ou next, enfim. Só algo bem simples para que vocês possam ver que vai funcionar em qualquer lugar. Bom, deixa eu só minimizar aqui para mostrar para vocês. Bom, a gente tem um Service Worker onde eu estou criando, não quero entrar em detalhe disso agora, mas aqui está a minha função de Fibonacci. É bem simples, tá? Uma função recursiva aqui, onde eu vou passar o número e ele vai calcular o valor de Fibonacci para a gente em cima desse número. Aqui tem um número com cache, então a gente vai fazer um cachezinho em cima do Fibonacci, que vai ser bem mais rápido do que essa função aqui. Com isso a gente vai... Bom, um truque aqui de memorização, bem simples aí em algoritmo, onde a gente não vai precisar passar por toda a árvore, né? Então por isso que fica bem mais rápido essa função. Aqui a gente tem só 3 selectors aqui para pegar o evento do clique, onde eu chamo essa função aqui de execute, passa alguns parâmetros aqui, quando eu quero cache ou quando eu quero que rode com Service Worker, ele vai printar algumas coisinhas lá na tela pra gente. Então ele vai printar um loading, ou ele vai chamar essa outra função aqui pra gente passando esses parâmetros, que é essa aqui, init processing. Ele vai printar algumas coisinhas lá na tela também, só para dar um feedback pra gente. E aí, se for Service Worker, ele vai jogar essa função, vai mandar uma mensagem pro Service Worker para executar
a função de Fibonacci lá dentro do Service Worker, tá? E se não, ele vai executar com cache ou sem cache. Bem simples aqui, tá? Aqui está nosso Service Worker, aqui eu só estou printando os consoles na hora de instalar, e aqui eu estou recebendo minha mensagem e executando aquela mesma função simples, calculando, pegando a resposta aqui e disparando outra mensagem. Essa outra mensagem eu vou receber aqui nesse Event Listener, onde eu só vou printar o resultado na tela para a gente. Vou mostrar para vocês o porquê do Service Worker, o porquê do cache, enfim. Vamos lá, né? Se eu colocar um valor aqui, geralmente 40, 42, pelo que eu testei, a gente vai gastar um bom tempo para processar isso. Vou até tirar o console log para deixar mais simples aqui para vocês entenderem. Vou clicar em One, pode ver que está demorando e travou meu browser, tá, pessoal? Demorou aqui, calculou aqui, né, o valor para 42 é esse. E a gente pode vir aqui e tentar entender, por exemplo, vamos botar aqui um 45. Deixa eu ativar essa animação, vai ficar um pouco mais simples aqui para vocês entenderem como trava a nossa thread, tá? Vou dar Start na animação. Então eu criei essa animaçãozinha aqui, bem simples, para que a gente possa exemplificar aqui, travando nossa thread, travando nosso browser. Então vai travar o scroll, vai travar o nosso select, quando a gente tem um cálculo mais pesado aqui, com esse cálculo de Fibonacci. Então vamos dar um aqui, pode ver que travou a animação, eu não consigo clicar aqui, e agora ele me deu a resposta, ele voltou aqui com o processamento da animação. Então para 42 demorou um certo tempo, né, que a gente pode notar, e travou nossa thread. Se for com o Run Cache, que é outro tipo de otimização, praticamente instantâneo, e com Service Worker está processando aqui, daqui a pouco ele vai mostrar para a gente. Qual a diferença, tá, pessoal? Vamos vir aqui primeiro mostrar para vocês como a gente mede Interactive Next Paint, que a gente quer exatamente isso, né? A gente quer que o usuário dê o input no formulário ou que ele crie qualquer coisa e não trave de forma alguma a nossa thread, ou que a responsividade seja bem rápida em cima disso. Então aqui a gente pode notar que a responsividade está bem ruim, porque quando eu clico eu travo qualquer interação do usuário em cima da minha tela até que o resultado chegue para mim. Me dá uns flickings aqui. Beleza. Rafael, como é que eu sei que essa interatividade está ruim? Eu vou ter que fazer animação e tudo? Não, é exatamente essa métrica que responde isso para a gente. Então se eu vim aqui no meu console, a primeira forma que tem como a gente medir, tá, essa interação, e a mais robusta, assim, eu posso dizer, a mais simples, né? A gente pode usar alguns cálculos aqui de performance, da API de performance do Chrome. Então, eu até criei aqui, deixa eu só lembrar aqui, Performance Observer. Então ele pega pra gente. Aqui eu estou pegando o clique, tá, no botão, e aí ele consegue calcular para a gente o tempo de processamento. Então, se a gente vier aqui e está printando lá no console para a gente, tá, pessoal? Então, se eu vier aqui e der um run, terminou, e ele printou aqui para a gente o tempo que ele demorou, né? Ele demorou aqui 4.8 segundos, tá? Aqui está em milésimos, então 4.8 segundos aqui para processar isso aqui para a gente. E aí a gente pode ver, né? Se eu botar 32 e rodar, pode ver que está um tempo bem menor aqui. 48. Se eu botar 38, deixa eu limpar, dar run. Pode ver que já travou e foi bem mais rápido. 728, 39, dar run. Demorou mais um pouquinho. Demorou 1 segundo. E aí começa agora 41, por exemplo. Já começa a demorar bem mais. Ó, demorou 3 segundos. Beleza. Então a gente sabe aqui que está demorando 3 segundos para a gente dar um feedback para esse usuário, tá? Então esse tempo aqui já é o nosso INP aqui, Interaction to Next Paint. Então está demorando esse processamento na F5. Esse processamento aqui, a partir do momento que eu clico no botão, está demorando X tempo para renderizar um feedback aqui para o usuário. E isso é bem ruim, porque o usuário não sabe o que está acontecendo. Outro exemplo, deixa eu botar um valor maior, 45. Cliquei. O que está acontecendo para o usuário? O usuário não sabe, ele clicou, travou tudo. Que experiência ruim, né? Ele
Tem que esperar aqui que, meu Deus, o que está acontecendo? E vai demorar um certo tempo aqui. Agora printou. Então a gente demorou quanto? A gente demorou aqui 10 segundos para calcular esse Fibonacci aqui. Esse tempo aqui depende de cada máquina, tá, pessoal? Na sua máquina pode ser mais rápido, mais lento, enfim. Beleza. Qual outra forma que tem como da gente medir isso? A gente pode medir também... Eu estou em aba anônima aqui. Deixa eu abrir uma aba normal. Porque a gente tem um pluginzinho aqui do Web Vitals, tá? Então tá lá no Google Chrome Extensions, acho que é esse o nome da loja. Você pode instalar lá o Web Vitals e aqui ele te dá algumas métricas, tá? A gente pode vir aqui em Options e habilitar o console log. Ele vai pintar pra gente já todas as interações aqui, sem precisar fazer aquela função, tá? Então, a gente pode remover esse cálculo que eu fiz ali esse cálculo aqui de performance, usar a API. Essa aqui é uma das formas da gente capturar isso. O legal daqui é que a gente pode enviar para algum lugar que a gente queira para coletar todas as métricas. Mas ele também entrega dessa forma aqui, entrega outros Web Vitals aqui, mas a gente está focado nesse cara aqui agora, tá? INP. Então, vamos fazer a mesma lógica aqui. Vou digitar 42, que a gente sabe que já está ruim. Vou clicar em Run, travou, vai me dar um feedback. E aí ele demorou quanto tempo, né? 2.584 milissegundos. A gente pode até abrir aqui e tentar entender um pouco melhor, que aí a gente pode até bater com a documentação aqui que eles entregam pra gente, da lógica criada por trás disso. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Então, se a gente olhar um pouquinho... deixa eu jogar isso aqui para outra aba. Tá, pode ser aqui. Se a gente for olhar aqui, Input Delay, Processing Time e Presentation Delay, né? Então, se a gente for pegar outra aba aqui... Tá baguncinha aqui. Deixa eu abrir isso aqui, pessoal. Fico perdido. Beleza, vamos lá. Ó. A gente tem um Input Delay. Então, se a gente for olhar aqui na nossa métrica, a gente vai ter o Input Delay que ele está entregando. Aqui foi 1 milissegundo, né? Então, o nosso input tá ok, input do dado em si, quando a gente clica e imputa esse dado. O momento do clique até o momento de render e o momento de paint, o momento do clique, o processamento, essa parte amarela é o processing time. Ele está entregando aqui para a gente, que é realmente o valor onde a gente tem que otimizar. 2.5 segundos, né? E o tempo de paint de render, né? Que demorou 11 milésimos. Então tá bem organizadozinho aqui para a gente do que está acontecendo na nossa aplicação. Outra forma da gente medir isso, pessoal, a gente pode vir na nossa aba Performance, vou mandar gravar, vou dar um Run. E aqui é mais interessante ainda, que a gente consegue extrair muito mais dado e muito mais, tá, visualização bem melhor. Vou dar um Stop e ele vai entregar aqui pra gente toda a stack. Só vou clicar aqui para ele organizar um pouquinho melhor. E vamos subir um pouquinho aqui para Interaction. Tem vários outros elementos aqui, mas o que a gente está focado aqui agora é na main thread e no nossa timeline aqui de interação. Voltando lá, né? A gente tem um pointer up. Se a gente for olhar aqui, tem um pointer up. Então, isso aqui é novo, tá? Eu acho que é no Chrome 14 agora, 114, que ele está trazendo para a gente essa informação aqui de long interaction, tá? A gente não tinha isso, não tem isso nas outras versões do Chrome. Mas ele entrega a long task para a gente. E essa long task aqui dá para a gente medir por aqui também a mesma coisa. Aquele essa interaction, essa timeline é legal porque a gente sabe realmente onde está começando as interações, o que está lento de interação dentro da nossa aplicação. Se a gente for ver aqui a aba de task, pode notar que demorou aqui, por exemplo, 2.5 segundos, né? Mais ou menos que eu falei, 4.92 segundos desculpa, 4.92 segundos também aqui. E se a gente for clicar aqui, 4.92 também. Mas o que aconteceu, né? Aqui dá pra gente até pegar o botão to up, né? E dar uma olhadinha aqui na stack. Call tree também dá pra gente olhar.
e destrinchar o que está acontecendo. Mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, que demorou de scripting aqui, demorou 4.921. Então o maior tempo aqui foi realmente processando aula. A gente pode ver que a gente teve uma task, teve um clique, teve nossa função que a gente chamou, depois ele chamou a execute, que é realmente as nossas funções. Então, se eu abrir aqui, vocês vão ver que ele vai primeiro chamar execute, que é uma função anônima. Então, se a gente for vir aqui, tem uma função anônima, tem nosso clique, uma função anônima aqui. Aí a gente vem com o execute, que é esse cara. Depois ele vem com o init processing, ele vai executar ele vai chamar execute, vem com o init processing e aí começa as funções de Fibonacci aqui, né? E aí, se a gente for ver a quantidade de função, deixa eu dar um zoom out, puxando aqui para baixo, pode ver que tem uma quantidade aqui gigantesca de função para ele calcular aquele valor ali para a gente. Uma função recursiva, né? Então é esperado isso mesmo. Se a gente for olhar aqui um pouco para o final, ele vai entregar exatamente aquilo que está desenhado aqui, né? A gente tem o nosso tempo de render e nosso tempo de paint também, do presentation delay, que é exatamente isso aqui, né? Então ele tem um recalculate style, que ele está criando o CSS model. Deixa eu só pegar aqui o task. Beleza? Aqui tem um evento do mouse, depois ele faz o nosso CSS model para saber onde ele tem que mudar. Aí ele vem e printa nosso layout. Aqui ele faz um hit test para ver se nosso mouse está em cima de algum outro elemento e precisa executar alguma outra ação, tá? Acho que é isso, né? Tem a parte aqui de layout, tem a parte aqui dele passeando o HTML pro DOM, né? Fazendo o passe de fato para recriar o DOM onde tem que ser alterado, as funções e por aí vai. Tá bem destrinchado, bem fácil da gente entender o que realmente está acontecendo, né? A gente sabe que nosso gargalo aqui é a função de Fibonacci. Se a gente for... E a gente vê que está travando nossa main thread, né, pessoal? Então a gente tem a timeline aqui, a gente vê realmente essa trava de main thread, o que é bem ruim, né? A gente tem que evitar isso ao máximo aqui. Bom, como é que a gente pode solucionar isso, né? Nesse caso aqui de Fibonacci, onde tem uma função que realmente... Vamos supor que você tem uma lista gigante, não tem a paginação lá no seu back-end, você tem que renderizar, fazer filtros, fazer algumas coisas no front-end e não tem a possibilidade de você fazer isso no back-end, tá? Mas correto seria no back, né? Mas como a gente não... Às vezes a gente cai nessas situações, ou um processamento com lib 3D, que é com 3JS, ou com outras libs, que é bem comum, a gente às vezes tem que manipular bastante dado no front. E a gente cai nesse tipo de situação, né? Como é que eu vou liberar minha main thread para não travar? Bom, tem algumas formas. Primeira forma que a gente pode pensar vou otimizar meu código, vou pensar um pouco em algoritmo e melhorar ele. Eu fiz isso aqui de uma forma simples, usando um cache. Então, a gente pode... Vou mandar gravar aqui, tá, pessoal? Vou clicar aqui em Run Cache. Ele já calculou, vou dar um stop. E a gente pode ver que a gente não tem nenhuma long task aqui, né? Então foi bem rápido de fato. Se quiserem ver de novo... eu posso mostrar até outra forma aqui no Lighthouse da gente calcular isso também. A gente pode pegar o timestamp, clicar no Start, clicar aqui... Opa, deixa eu cancelar aqui. Foi ruim, deixa eu botar o valor. Start, vou clicar aqui em Run, já calculou pra gente, vou dar um End Time. Boa. Ele trouxe a gente aqui para nota aqui de performance. Vamos ver isso de uma forma ruim, que aí ele vai entregar pra gente. Ele entrega aqui, ó, Interaction to Next Page também. Vamos ver isso aqui de uma forma ruim, tá, pessoal? Vamos usar a função aqui sem cache. Vamos dar um Start. Ele pediu aqui para interagir agora. Vou dar um Run. Beleza. Eu vou dar um End aqui. Ele vai trazer para a gente uma nota aqui e o tempo que a gente de Interaction to Next Page e o tempo que a gente bloqueou nossa tela, tá? Então pode ver que tem uma diferença enorme.
e a gente consegue metrificar isso aqui agora. A gente já conseguiria metrificar antes, sem essa métrica? Sim, com long task a gente conseguiria. Mas é um pouco mais difícil, não é tão fácil que nem tá agora. Beleza. Outra forma da gente fazer isso, né? A gente agora conseguiu otimizar o nosso código. Vamos supor que você tem um problema aí de vários filtros e tal, você pode partir para esse lado, às vezes é mais simples, mas mesmo assim você otimizou o máximo ali, sempre tem como mais, mas você chegou no limite ali que você acha que não tem mais como. A gente pode usar um service worker ou para emular uma nova thread, né, ali do browser. E aí a gente pode ter essa solução. Vamos pegar o 42 aqui. Então eu vou executar com o service worker. Só vou executar aqui sem nada, ele está processando, pode ver que não travou nada, e quando ele terminar de calcular, ele vai printar aqui para mim. Beleza? Então o fluxo é esse. Eu disparo aqui no 43, por exemplo, vai demorar mais ainda. Quando eu clicar aqui, ele vai disparar uma mensagem para o meu service worker. A gente pode olhar aqui que eu tenho um service worker instalado, né? Ele vai rodar o Fibonacci sem cache, tá? Ele está rodando essa função aqui, que foi aquela função que eu mostrei para vocês. Então, se a gente for aqui no Service Worker, a gente vai ver a função aqui rodando, sem nenhum tipo de memorizing aqui. E ele até disparou aqui pra gente, deixa eu limpar, ele vai disparar no console quando ele terminar o cálculo. Aqui, toda vez que eu clico, ele vai, esse plugin, ele vai mostrando pra gente todo tipo de interação, tá? Então, é bem legal. Mas, beleza. Vamos olhar só pro Service Worker, vou clicar aqui no Service Worker, o que vai acontecer? Ele vai pegar, jogar uma mensagem. Pode ver que a interação aqui foi rápida, porque a gente deu feedback, tá, pessoal? A gente deu feedback, não travou nada de min thread. Quando voltar com o dado processado, agora vai demorar mais um pouquinho, mostrou pra gente, o Service Worker diz aqui que calculou o Fibonacci pra gente. Então, o que a gente está medindo aqui é feedback, né? Feedback e o tempo de interação até o próximo pente. A gente não está olhando se está demorando para o nosso back-end retornar ou fazer um fetch e demorar. A gente está medindo a responsividade. A gente está medindo se a gente está dando feedback para o usuário. Porque se demorar 2 horas para ter esse resultado, desde que a gente informe para ele que vai demorar 2 horas ou dê algum feedback visual, ele entende o que está acontecendo, né? O ruim aqui é a gente não entregar nada para ele, como eu disse lá no começo. Então tem essas formas da gente resolver esse tipo de questão, tipo de processamento. Tem várias outras formas, tá? Tem vários outros tipos da gente resolver isso. Mas esses aqui são os principais aqui que eu trouxe para exemplificar para vocês, principalmente esse tipo de métrica nova e o tanto que ela é importante para a gente que está tentando melhorar a performance do nosso produto e entregar algo melhor para o cliente no final. Outros pontos que eu acho bem legal da gente dar uma olhada, às vezes, principalmente na aba de performance, tentar entender o que está acontecendo na nossa aplicação aqui, tentar identificar long tasks e melhorar elas, né? Remover essas long tasks do nosso produto. E agora a gente tem a parte de interação também, que é bem legal. Eu acho que resumindo é isso, tá? O vídeo já ficou bem grande aí, mas eu queria trazer esse tipo de métrica para vocês e esse tipo de conteúdo aqui para o canal, que é um conteúdo um pouco diferente, é um pouco mais avançado, porém acho essencial para que a gente possa entender mais a fundo um pouquinho de front-end, um pouquinho do que está acontecendo no browser. Pense em trazer aí também como que o browser se comporta, né? A gente viu ali que tem o DOM, como ele cria o Document Object Model, como é que ele cria o CSS Model, o que são esse Calculate Styles, o que são esses carinhas que estão aparecendo aqui, né? Às vezes a gente não presta muita atenção nisso, mas a gente pode parar e destrinchar cada um desses aqui para que a gente entenda realmente como é que é o processo de construção das nossas páginas, das nossas aplicações, num nível um pouquinho mais abaixo, e não só ficar pensando em framework, React, Angular, enfim, que no final das contas tudo vira isso aqui, tá, pessoal? Postar Connect, postar o que for, mas no final vira isso aqui, né? Isso aqui que a gente vai entregar pra gente se nosso cliente está tendo a responsividade boa com os componentes que a gente está desenvolvendo, com o nosso design system, com a nossa lib de componentes, ou de modo geral com a nossa aplicação. Dia 24 de março de 2024 deve sair algo definitivo. Na verdade vai sair o First Input Delay, que é uma métrica bem ruim, né? Que ele consegue medir somente
o primeiro input até você conseguir inserir um input na tela, que ele entrega ali só o tempo de carregamento e não o tempo de responsividade depois de toda a página carregada e do usuário interagindo com ela. Então esse cara vai sair, vai ser substituído, mas até lá a gente tem um tempo aí para eles evoluírem isso. É isso, eu paro por aqui. Obrigado por quem ficou até o final aí. É um conteúdo um pouco mais pesado, mas dê um feedback do que vocês acharam. Comenta aí, por favor, que eu posso melhorar ou trazer outro tipo de conteúdo desse tipo, tá? Valeu, obrigado e tchau, tchau.